Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Em 1934, a Copa do Mundo ainda era jovem, mas já carregava o peso das nações. A Europa vivia tempos tensos, os estádios eram arenas de orgulho, e o futebol começava a se transformar em mais do que um jogo, um espelho de força, identidade e destino coletivo. Naquele Mundial disputado na Itália, havia um time que chegava com algo especial. Uma seleção que não era apenas competitiva, era moderna, ousada, tecnicamente brilhante. A Espanha. A Roja de 1934 não era um nome qualquer no torneio. Era uma equipe que reunia talento e caráter de jogo. Um futebol que misturava disciplina e imaginação, vigor e refinamento. Segundo registros do jornal ABC, da época, a seleção espanhola era vista como uma das mais completas da Europa, pela maneira como controlava o ritmo e pela qualidade de seus homens decisivos. E havia um símbolo maior naquele time: Ricardo Zamora. O goleiro lendário. O homem que parecia ampliar o tamanho do gol apenas com sua presença. Mas a Espanha não era só Zamora. Era um conjunto sólido, preparado, pronto para atravessar o torneio como favorito silencioso. Na fase decisiva, veio o confronto que marcaria a Copa: Espanha contra Itália. Um duelo pesado, físico, intenso, como eram os jogos daquele tempo. O futebol dos anos 30 não pedia licença. Ele exigia corpo, coragem e resistência. A Espanha jogou com técnica, com bravura, com a convicção de quem podia chegar até o fim. Mas o confronto também ficou lembrado pelo excesso de dureza, pelas entradas violentas, pelo limite sendo constantemente testado. A imprensa internacional registrou o impacto. O The Guardian, em retrospecto histórico sobre 1934, mencionaria décadas depois que aquela Copa foi uma das mais ásperas e controversas já disputadas, marcada por choques físicos e decisões discutidas. A eliminatória foi dramática. Empate, replay, desgaste, contusões, um time espanhol se desfazendo em campo, não por falta de futebol, mas pelo preço brutal daquele duelo. E foi assim que nasceu a ideia da campeã moral. Não como lamento, nem como vitimização, mas como reconhecimento. A Espanha tinha futebol para vencer aquela Copa. Tinha organização, talento, nomes históricos e um estilo que parecia pronto para ser campeão. Muitos cronistas da época afirmavam que, em condições mais limpas, mais equilibradas, a Roja teria caminhado até a final com naturalidade. Mas o Mundial de 1934 não foi apenas sobre quem jogou melhor. Foi sobre quem sobreviveu melhor. E ainda assim, mesmo eliminada, a Espanha deixou uma impressão impossível de apagar: a de um time que carregava o futuro nos pés. E que, por alguns dias em solo italiano, pareceu o verdadeiro favorito do futebol europeu. Porque há Copas que se vencem com taças. E há Copas que se vencem com memória. E é nesse cenário, entre a grandeza e a dureza do futebol de outro tempo, que surgem nomes que ajudaram a escrever a identidade espanhola com tinta eterna. Paulino Alcântara, o prodígio precoce do Barcelona, um atacante de instinto raro quando o jogo ainda buscava fora. Ricardo Zamora, o guardião mítico, rosto da resistência e do orgulho sob as travessas. E Isidro Lângara, força ofensiva pura, o homem que atacava como quem não negocia com o destino. Três figuras de uma Espanha que, antes das câmeras e das lendas prontas, já carregava nos pés a promessa de um campeão. Paulino Alcântara, o
Instinto indomável, um atacante que atravessou fronteiras e crises mantendo intacta a essência mais direta do jogo. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.